Obrigada, presidente. Boa tarde novamente à casa. Bom, eu queria ressaltar e retomar uma fala que eu fiz aqui na ocasião da primeira votação desse PL, que não há dúvida, né, de fato, sobre o mérito do projeto de lei que a gente está discutindo hoje, mas a gente também não consegue deixar de registrar que é muito simbólico discutir um projeto como esse no meio de uma pandemia. A gente sabe que esse semestre foi mais letal do que o semestre passado, né, em relação ao vírus, e mais de 530 mil mortes por Covid nesse país, né? A cidade de São Paulo já superou mais de 33 mil mortes, e aí, nesse sentido, a gente não pode falar de um projeto como esse sem refletir a dor e a perda que todos nós tivemos durante esse período, né? E a dificuldade que muitas pessoas de baixa renda estão tendo em relação às mortes. Inclusive, na cidade de São Paulo, hoje tem sido muito triste acompanhar famílias mais pobres, né, com renda baixa na periferia da cidade, que além do luto, de toda a morte, ainda saem dos hospitais, saem dos cemitérios públicos aqui da cidade de São Paulo com um boleto na mão, sem condições de pagar, né, no meio de uma pandemia, com pouco trabalho, sem garantia de um auxílio emergencial. Nesse sentido, a nossa bancada insiste que é necessário que o município revogue, né, prorrogue, na verdade, o auxílio emergencial que já tem na cidade de São Paulo, né, que fez o último pagamento, porque o vírus ainda não acabou, as pessoas ainda estão tendo muita dificuldade, e a cidade e as pessoas vão ainda encontrar muita dificuldade para retomar suas vidas depois dessa pandemia, que ainda não tem data, infelizmente, para acabar. Eu quero dizer que o PSOL também está apresentando emendas, a Luana já falou sobre isso agora. Quero dizer que as propostas e emendas apresentadas aqui pela Juliana Cardoso são muito coerentes e que a gente tem muito apoio em relação a essas emendas também. Mas eu preciso frisar, né, nesse último tema que a gente discutiu aqui, que é sobre quais são as pessoas, né, não só as pessoas que vão poder acessar essas políticas, mas também os cuidados que a gente precisa ter em relação às pessoas que vão acessar essa política, né? É preciso que esse projeto tenha uma vedação expressa quanto à cremação de pessoas que morreram em virtude de violência ou em condições suspeitas, né, que não foram identificadas. Eu relembro aqui que a maioria das vítimas de mortes violentas são pessoas negras. Em 2018, estava em 75% das vítimas de homicídio no Brasil, né, pessoas negras. O contexto histórico de 2008 a 2018, o número de homicídios de pessoas negras no país aumentou 11,5%, e já entre pessoas não negras, né, esse percentual caiu 12,9%. Os dados são do Atlas da Violência, e eles revelam uma desigualdade que parece absurda, mas existe uma desigualdade, inclusive, e que é muito importante, que a gente sempre retoma essa discussão, que é o genocídio da população negra nesse país, né? E junto com isso, a gente tem, infelizmente, muitos corpos negros que permanecem desaparecidos. Também foi citado aqui hoje as Mães de Maio, né? Mulheres que procuram a todo momento seus filhos, que não sabem o que aconteceram com ele. E a gente precisa garantir que de forma nenhuma um projeto meritoso como esse, né, acabe por, né, de alguma maneira, influenciar no destino, aí, no desfecho, né, de casos que poderiam ser solucionados. Então, nesse sentido, a bancada do PSOL apresenta uma emenda também, né, para que a gente consiga garantir, e acho que tem entendimento, inclusive para que a gente consiga garantir que esse tipo de coisa não seja possível dentro dessa PL, mas a gente precisa fazer esse debate, precisa fazer com que isso fique expresso na lei, porque é uma garantia de que uma política importante seja de fato efetiva, né, e não que se transforme e que não se transforme, né, numa situação ainda mais desesperadora para as questões das relações raciais nesse país, para a questão da população pobre de todo o território. Então, o projeto é meritório, a gente gosta do mérito do projeto, mas tem todos esses cuidados que sem eles fica inviável, né? Então, como a gente acha que vamos ter consenso aqui na casa, é um PL que certamente a gente vai aprovar junto com os outros colegas aqui da casa. É isso. Vereador Celso Janazzi.
Obrigado, presidente. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, nos acompanha aqui pela TV Câmara, Rede Câmara. Falar aqui um pouco desse projeto que está sendo discutido, da cremação social, importantíssimo, né? Projeto que a gente tem debatido aqui. Nós estamos em plena pandemia no mundo, no Brasil e na cidade de São Paulo, e a gente tem assistido, né? Só na cidade de São Paulo, infelizmente, nós temos aqui muitas mortes.